crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Eliana e hoje eu estou aqui para contar mais uma história da Bíblia. E vocês estão bem mesmo? Corre lá rapidinho e pega a sua Bíblia, que eu vou pegar a minha. Bem, na verdade não é a minha, é da minha filha, mas quando ela era pequena, assim como vocês, ela tinha essa Bíblia aqui, ó. E hoje nós vamos contar essa história sobre Moisés. Você gosta dessas histórias? Então deixa aqui. Mas antes de contar essa história para vocês, eu quero fazer uma oração, como nós fazíamos lá na igreja. Então eu vou falar e vocês repetem. Em casa precisa ter a mesma reverência, os mesmos cuidados. Então você esfrega as suas mãozinhas, põe no coração, fecha os olhinhos. A tia Eliana vai falar e você repete aí em casa, tá bom? Vamos lá? Fechando os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Continua a abençoar a nossa vida, a nossa família e que esse vírus possa ir embora no nome de Jesus. Fica conosco todos os dias e nos ensine a sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Essa história aqui eu já li. Então eu vou fechar a minha Bíblia, vou deixá-la aqui no cantinho e vou começar a contar a história para vocês, tá bom? Essa história, depois vocês podem pedir para a mamãe ler para vocês. Está no livro de Êxodo, capítulo 1 e também capítulo 2. E ela começa assim: lá no Egito havia um rei. E esse rei, ele começou a dar ordem para as parteiras. Mas espera aí, vocês sabem o que é parteira? Não. Não? Então eu vou explicar. As parteiras é como se fossem hoje as enfermeiras. E naquela época elas ajudavam as mamães grávidas a colocarem os seus filhinhos no mundo, ajudavam no nascimento das crianças, dos bebês. Então isso é uma parteira, como se fosse uma enfermeira nos dias de hoje. Então o rei chamou duas dessas enfermeiras. Então o rei, ele ordenou, ele deu uma ordem para as parteiras. Quando elas fossem ajudar as mulheres hebreias, se nascesse meninos, era para elas... é muito chato falar isso. Mas eles ordenou, crianças, o rei do Egito ordenou que se nascesse menino, era para matar os menininhos. Porém, se nascessem meninas, era para deixar as menininhas viverem. Por que o rei tomou aquela decisão? Porque o povo ele estava crescendo muito e o rei tinha medo daquele povo dominar sobre eles. Que maldade, né, crianças? Que decisão errada que o rei ordenou aquelas parteiras. Imagina, todas as crianças que fossem meninos iam morrer. Isso é muito triste. Mas crianças, graças a Deus, aquelas parteiras, elas temiam a Deus e nada disso aconteceu. Elas não fizeram isso. Então, todas as crianças continuaram a nascer. Mas o rei, muito espertinho, ele estranhou e novamente ele pediu para chamar as parteiras.
e ele perguntou para elas: o que está acontecendo? Por que todas as crianças estão nascendo? E aí as parteiras responderam para ele: meu rei, as mulheres hebraicas não são como as mulheres egípcias. As mulheres hebraicas, elas são muito fortes. E antes que a gente chegue para ajudá-las, elas já tiveram os seus bebês. E o rei ficou pensando, ele não estava feliz, porque aquele povo estava aumentando. Então, crianças, o rei teve outra ideia. Sabe o que ele disse? Para todos os povos lançarem todas as crianças no rio. Agora ele não dependia mais das parteiras. Ele pediu para que os povos jogassem todos os meninos, que novamente lhes deu uma chance para as meninas. E se nascesse menina, poderia viver. Mas se nascesse meninos, tinha que atirá-los, crianças, no rio. Imagine quantos meninos morreriam dessa vez, já que não tinha mais a ajuda das parteiras. E aí, crianças, a história prosseguia, os dias se passaram e aconteceu que um homem e uma mulher, eles se casaram e tiveram um lindo bebê. A mãe, nessa mesma época onde os meninos estavam sendo mortos pelo rei do Egito, a mãe conseguiu esconder essa criança por 1, 2, 3 meses. Porém, conforme ele foi crescendo, a mamãe não conseguia mais escondê-los e ela ficou com muito medo que a criança dela também fosse atirada no rio. Então, essa mãe teve uma ideia. Confiando nos planos do Senhor, ela resolveu fazer um cestinho. E ali ela preparou todo o cestinho e ela envolveu o filhinho dela, ajeitou ele com todo o cuidado. E aí, crianças, ela teve a decisão de jogar, aliás, de colocar, com muito amor, ela cobriu ali o cestinho e de colocar essa criança no rio, porque muitas mulheres, elas tomavam banho ali no rio e ela imaginou que alguma mulher pudesse pegar o bebê e criar, porque ela estava com medo de perder a criança. Crianças, esse foi o Rio Nilo, onde a mãe teve que colocar a sua criança. E então, com medo de perdê-lo, ela colocou o seu filhinho. E ele ficou ali, naquele rio. Contudo, ele tinha uma irmã, e a irmã dele ficou observando ali no rio onde que ia levá-lo, o que aconteceria com o bebezinho. E naquele rio, como a mãe imaginava, as mulheres tomavam banho ali. Crianças, vocês não fazem ideia de quem estava naquele rio tomando banho. Quem? Quem estava lá era a filha do rei do Egito. Mas vocês devem estar se perguntando, mas o rei não era mau? O rei era muito mau. Mas a princesa, a filha do rei, ela tinha um coração enorme. Vocês vão ver. E quando a princesa estava tomando o banho dela, ela observou que tinha algo no rio e imediatamente pediu para os seus empregados
verificar o que estava acontecendo e eles então retiraram o que ainda nem sabia o que seria e mostraram para a princesa o que era. E a princesa já estava ali com aquela criança, mas ela sabia que não podia cuidar dele, pois ela imaginava ser uma criança dos hebreus. E imediatamente a irmã do bebê se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Sim, é claro, respondeu a princesa, pois certamente aquele bebezinho, ele estava com muita fome. E então, crianças, depois que a irmã do bebê foi chamar a própria mãe para amamentar o bebezinho, além de cuidar do próprio filho, a princesa pagou por aquele serviço. Então a mãe pôde cuidar do pequeno bebezinho, pôde amamentá-lo, pôde ver o seu crescimento. E aí ele não morreu como muitos meninos morreram naquela época. Ele teve os cuidados da sua própria mãe. E logo depois que ele cresceu, a mãe, conforme prometeu para a princesa, ela levou novamente o bebê até o palácio para que agora a rainha pudesse cuidar dele, porque a mãe ainda temia. O povo hebreu ele estava sendo muito escravizado e a mãe dele não queria que acontecesse o mesmo com ele. Então ela o entregou à princesa e a princesa, crianças, colocou o nome dele, como vocês bem sabem, de Moisés. Moisés. Vocês lembram de onde ele foi retirado? Do rio. Do rio, das águas. Então Moisés significa retirado das águas. E essa foi a história do pequeno Moisés. Vocês ainda vão ouvir muitas histórias sobre ele. E quero saber se vocês gostaram dessa história de hoje. E quero deixar para vocês também um desafio. Vocês viram aqui o meu cenário, o rio que eu reproduzi. E o desafio para você essa semana é você construir um rio onde Moisés foi deixado, mas foi retirado das águas. Havia um plano na vida dele e ele foi retirado das águas. Construa junto com a sua família esse rio. Se você tiver um bebezinho, você coloca na água e depois você me manda uma foto, tá bom? Para eu ver que você está participando da lição. Então essa foi a história de hoje. Um super beijo, crianças. Continuem orando, continuem lendo a palavra do Senhor, pedindo para os pais os ajudarem nessa leitura, tá bom? Tchau, tchau!